Bom dia a todos da Associação Cristã Espírita Nazareno. Meu nome é Almerinda Máximo, eu faço parte do Grupo Espírita Teresa de Jesus e hoje, a convite da Sueli Cerqueira, nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espíritos, e nós vamos ver nas instruções dos Espíritos o item 13, que vai nos falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. E para que nós comecemos a analisar, a nos identificar com o estudo, nós vamos ler do livro Palavras de Vida Eterna, pelo Espírito Emmanuel, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, a página 253, o texto é o 121 e o título Chamamento ao Amor, que nos fala: e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 6. E Emmanuel nos explica o seguinte: aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspiramos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre, nos séculos que se foram, esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio. Incapazes de controlar apetites e paixões, desvairaram-se na corrida ao poder, encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas. Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desdobrar-se em devassidão e loucura. Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás, sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade da tolerância pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estopim do ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época que julga oportuna a calamitosa conflagração. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede paciência para ser proveitosa. Mas para que esse trio de forças se levante no campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente a enobrecer-lhes o impulso, de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. Então, meus irmãos, diante dessa página, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de trabalho e de estudo. Que nós possamos, na manhã de hoje, com o amparo e o apoio da espiritualidade mentora desta casa, do meu guia espiritual e dos amigos que me acompanham da espiritualidade, torcendo para a minha evolução espiritual e de cada um de nós, Senhor, aos guias espirituais de cada um que aqui se encontram e que possam também, amparados pelos seus guias espirituais, compreender um pouco do estudo da manhã de hoje. Eu peço a espiritualidade para que me oriente, me guie, me conduza, me intuindo para que eu possa ter as palavras com simplicidade e clareza, tocando o meu coração para tocar o coração de tantos quanto forem me ouvir. Com a permissão de Deus Pai Todo-Poderoso,
com o auxílio dos mentores espirituais, com a luz do Cristo Jesus, iluminando a minha caminhada e a caminhada de tantos quanto aqui se encontram encarnados e desencarnados, com a Maria Santíssima tocando os corações dos nossos irmãos que ainda se encontram adormecidos no mal, para que eles se utilizem da sua inteligência de maneira positiva, auxiliando a todos aqueles que se encontram na retaguarda. Nós estamos pedindo a permissão para darmos por iniciado o estudo da manhã de hoje, dizendo que assim possa ser, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos ver, como eu já falei, a missão do homem inteligente na Terra, que é o item 13 das instruções dos Espíritos. E nos fala assim: não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. E só nessa primeira frase a gente já sabe que o corpo físico ele nos limita, né, a nossa clareza espiritual. Então isso é sempre limitado. E assim, a gente sabe também que Deus pode se nós errarmos no uso da nossa inteligência ou de qualquer dom que nós tenhamos, esses dons podem ser, no caso, não eliminados, mas assim, bloqueados, digamos assim, para que nós não erremos, né? Então a misericórdia de Deus nos alcança até nisso. Se nós cometermos algum equívoco, Deus pode nos bloquear para que nós não erremos mais. Há um bloqueio para que nós consigamos caminhar dentro das leis divinas, auxiliando a todos aqueles que estão à nossa volta, sejam em que dom nós tenhamos. E continuando, suponhamos sejais sumidade e inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer num meio onde pudesses desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Então, a missão do homem inteligente é esclarecer aqueles menos esclarecidos e auxiliar na evolução de cada um dos seres filhos de Deus, né? Para que todos nós tenhamos a mesma oportunidade. Então, através da inteligência que nós tenhamos, nós podemos auxiliar a todos aqueles que ainda não têm a sua inteligência desperta, ou então que esteja adormecida, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as possibilidades que nós podemos utilizar. E quando nós a utilizamos erroneamente, realmente vai haver um bloqueio. Vai haver o bloqueio da nossa inteligência se nós a utilizarmos erradamente. Então é necessário que nós despertemos para isso, que possamos auxiliar sempre a todos aqueles que estiverem à nossa volta, utilizando da nossa inteligência. E foi descoberto, né, pela ciência, que não existe só um tipo de inteligência. São várias as inteligências existentes e que cada uma delas tem uma habilidade, né, que possa auxiliar a todos aqueles que estiverem à volta, né, daqueles que têm uma necessidade maior. Então, existe a inteligência lógico-matemática, que é a habilidade de resolver equações e cálculos, problemas abstratos. Tem a linguística, que são algumas pessoas que têm a facilidade de lidar com as palavras, né? Tem a musical, que é aquela que permite a uma pessoa produzir e recordar e estabelecer sentido em diferentes padrões de som.
Tem a inteligência naturalística, que é típica daquelas pessoas que têm uma forte ligação com a natureza, em geral, né? Tem a inteligência corporal sinestésica, que é a capacidade de usar o próprio corpo. A gente vê isso nos ginastas, né? Nos jogadores de futebol, que tem aquela facilidade de fazer certos movimentos com o corpo que alguns de nós não conseguem. Tem a inteligência espacial, que é aquela que sabe a localização exata dentro de um mapa, sabe a localização exata de onde está, não só no mapa, mas assim, localização mesmo. Às vezes tem pessoas que entram no estacionamento muito grande, se não tiverem gravado onde estacionou o seu carro, não sabe se dirigir até ele. Ou então sai de um certo lugar, não sabe que direção tomar. Então as pessoas que têm essa inteligência espacial, elas conseguem se localizar. Tem a inteligência interpessoal, né, que é aquela pessoa que sabe acolher a outra, que está sempre pronta, né, a lidar, e são pessoas que geralmente eles têm facilidade em estudar em grupo e gerenciar uma equipe. Tem as pessoas que têm a inteligência intrapessoal, que é aquela em que eles se autoconhecem, né? Eles têm um grande grau de autonomia e de autoconhecimento de si próprio, e eles sabem, no caso, né, eles buscam sempre saber se eles estão no caminho certo. E tem a inteligência existencial, e essa também que bota os objetivos da vida e os valores pessoais. Então, essas fontes da onde eu tirei, a primeira foi do blog Unileia, da Edu, e a outra foi da Super Interessante. Então, assim, são vários tipos de inteligência. E antigamente a gente achava que era só aquela inteligência didática, mas são vários tipos de inteligência. E assim, cada uma delas tem uma função em auxiliar sempre a evolução da humanidade. Mas como nos fala a página, ela tem que ser utilizada de maneira positiva. Não é usar a inteligência de maneira negativa, como às vezes a gente vê pessoas que têm inteligência musical, mas colocam umas músicas, né? Compõem umas músicas que, em vez dela auxiliar a sua elevação, né? A sua reflexão elevada, nos colocam para baixo, né? Nos deixam, como é que se fala? Nos deixam angustiados com aquele tipo de música, ou então não acrescenta nada, só faz confusão mais na nossa cabeça. Pessoas que sabem a direção, mas que não a utilizam para auxiliar o outro, e assim são várias as situações em que as inteligências são utilizadas de forma negativa, quando na realidade o objetivo seria que nós a utilizássemos para a nossa evolução e para a evolução de todos aqueles que estão à nossa volta. Então, dando continuidade aqui na nossa leitura. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudesses desenvolver a inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se? A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra esse último que lhe cumpre cavar a terra?
Que dirias se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aqueles que se servem da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno, ou seja, para auxiliar aqueles que estão à sua volta, né? Se utilizando da inteligência num bem maior para a humanidade. A gente vê isso em alguns cientistas, em alguns filósofos, né? Que buscam elevar aqueles que estão à sua volta, aos poetas. Então são vários homens que vieram com uma inteligência privilegiada e os utilizaram realmente em prol do seu próximo, com palavras, com atitudes, né, com ações, para que realmente pudessem fazer a sua parte, cumprir com a sua missão, como nos fala aqui. Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Então é o que eu falei, a inteligência será bloqueada se você a utilizar de forma errônea. A inteligência nos foi dada, né, e nós temos que desenvolvê-la, porque cada vez mais a gente tem a possibilidade de desenvolvimento de todos os dons que nós temos. E esse desenvolvimento se dá a partir do momento que a gente trabalha em prol do nosso próximo. Como fala o ditado, né? É tão repetitivo isso, mas eu vou tornar a repetir: Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, assim, às vezes a gente está em algumas situações de dificuldades e através do nosso próximo a gente consegue enxergar a solução dos nossos problemas. E essa função também cabe ao homem inteligente, porque às vezes, com toda a inteligência que ele tem, ele não consegue encontrar o caminho. Mas às vezes que a gente acha que não tem a inteligência tão desenvolvida, vem e lhes traz a solução do seu problema. E assim é a vida, né? Nós temos que nos lembrar que nós estamos aqui uns em auxílio do outro, estamos interligados por fios invisíveis que faz com que nós pensemos no próximo como gostaríamos que o próximo pensassem em nós. Então não podemos nos esquecer desses detalhes que muitas das vezes a gente não assimila, né? Não percebe, e quando acaba está tão claro isso. Nós temos que utilizar cada um dos dons que Deus nos deu em auxílio do nosso próximo, fazendo com que esses dons possam se multiplicar em mãos diversas, não só na nossa. Então, nos lembremos sempre disso. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos para o advertirem de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, quem nos fala é Ferdinando, espírito protetor. Então, assim, a gente já sabe que a inteligência é uma das faculdades nos dada por Deus, para que nós possamos auxiliar, como todas as outras faculdades que nós possuímos, para que nós possamos ir em socorro do nosso próximo. Onde quer que percebamos a necessidade de auxílio, seja de que faculdade nós nos dispomos, de que dons nós tenhamos, nós podemos sempre auxiliar, estarmos trabalhando em favor do avanço da humanidade. Então, que nós possamos nos lembrar disso.
E aí eu fui buscar também no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, que vai nos falar de faculdades morais e intelectuais do homem. E na questão 361, Kardec pergunta aos espíritos qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem. Aí os espíritos responderam: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Aí Kardec insiste na 361A: seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Aí eles responderam: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus a que chamais demônio. Aí eles continuam aqui, né? São tantas as questões, nós vamos nos ater aqui, né? A 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados? É o mesmo que loucos, né? São espíritos perturbados e levianos. São indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Têm os espíritos paixões de que não partilham a humanidade? Não, de que de outro modo vô-las teriam comunicado. Aí na 364, o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Aí eles responderam: certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, é um espírito só, como nós sabemos. Na 365, Kardec perguntou: por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí eles responderam: é que não são ainda bastante puros espíritos encarnados nesses homens, e por isso cedem à influência dos outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro em moralidade. Então a gente sabe, né, que é tudo uma etapa que o espírito vai vencendo. Aí na 366 ele pergunta: de que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com a sua aptidão especial? Aí os espíritos responderam: refletindo, conhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa, fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quanto eram os fenômenos do universo, se bem que as pessoas sensatas com eles coexistentes apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Aí tem a explicação aqui de Kardec, mas eu não vou me ater a ela, não. Vou só ler aqui um pedacinho. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a este respeito
vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. Então, quer dizer, toda a inteligência, procede de um único espírito. Todas essas categorias de inteligência que eu descrevi, elas vêm de um só espírito, mas a cada encarnação o espírito vai desenvolvendo uma delas. É muito difícil encontrar aqueles que as detêm todas. São todas assim etapas, como falou o Livro dos Espíritos. A cada encarnação a gente vem trazendo um tipo de inteligência para que nós possamos desenvolvê-la cada vez mais, porque o espírito puro, como Jesus Cristo ele possui todas as espécies de inteligência, e outros espíritos da mesma categoria as possuem. Então, a cada encarnação, dependendo da encarnação atual que nós estamos vivenciando, nós iremos vir com uma nova faculdade, na área da inteligência, para que nós a desenvolvamos e possamos auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Então, a sabedoria divina nos faz, a cada encarnação, desenvolver uma faculdade, senão tem outros espíritos que conseguem mais de uma em uma encarnação. Pelo bom uso que fizeram na encarnação anterior, eles têm essa possibilidade. Então, para que nós possamos finalizar o nosso estudo, eu acho que foi um estudo muito rápido, mas eu acho que ficou claro, a missão do homem inteligente na Terra, que é justo utilizar a sua inteligência em prol do seu próximo, além da sua evolução moral, que essa inteligência vai lhe proporcionar. Então, nós vamos encerrar com a leitura também de uma passagem de Emmanuel no livro Religião dos Espíritos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier, que é a página 89, e essa psicografia ela foi tirada na reunião pública do dia 22 de maio de 1959, trabalhando a questão 592 do Livro dos Espíritos. Então, Emmanuel nos fala: em verdade, o homem inteligente não é aquele que apenas calcula, mas sim o que transfunde o próprio raciocínio em emoção para compreender a vida e sublimá-la. Podendo senhorar as riquezas do mundo, abstém-se do excesso para viver com simplicidade, sem desrespeitar as necessidades alheias. Guardando o conhecimento superior, não se encastela no orgulho, mas aproxima-se do ignorante para auxiliá-lo e instruir-se. Dispondo de meios para fazer com que o próximo se lhe escravize ao interesse, trabalha espontaneamente pelo prazer de servir. E entesourando virtudes inatacáveis, não se furta a convivência com as vítimas do mal, agindo sem escárnio ou condenação para libertá-las do vício. O homem inteligente, segundo o padrão de Jesus, é aquele que, sendo grande, sabe apequenar-se, para ajudar aos que caminham em subnível, consagrando-se ao bem dos outros, para que os outros lhes partilhem a ascensão para Deus. Então, meus irmãos, com a finalização dessa página, nós vamos encerrando o nosso estudo na manhã de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de trabalho e de estudo,
que todos nós, encarnados e desencarnados, tenhamos assimilado alguma parte do estudo para que nós possamos refletir sobre ela. E aqueles que puderem, dê uma olhadinha no seu evangelho para ver se irão ver da mesma maneira que eu vi. E assim, Senhor, é através do estudo que nós crescemos, é através do estudo que nós aumentamos o nosso conhecimento e clareamos a nossa mente. E assim, Senhor, agradecidos estamos pela oportunidade, pelo amparo da espiritualidade mentora desta casa, do meu guia espiritual e dos amigos que torcem pela minha evolução.